Hoje, mais uma vez, vai conversar aqui para nós o professor Ivanaldo Santos, doutor, professor da UERN, que tem uma vasta atuação no campo acadêmico, colunista de vários jornais, inclusive do nosso Coyote também, e mais uma vez vai abrilhantar o GAN com uma palestra sobre um tema que tem tudo a ver com a nossa atualidade ainda. Ou seja, o livro eu estava vendo aqui de 1939, o tema é bastante atual e vai servir para orientar um pouco a gente nesse momento de tensões na sociedade brasileira, e a gente pode sair daqui com uma visão mais enriquecida sobre esse fenômeno da psicologia de massa, movimento de massa, do século XX, século XXI agora. Então, obrigado, professor Ivanaldo, por mais uma vez atender o convite do GAN. Fique à vontade para as suas considerações. Ok, eu queria agradecer o convite que foi feito, viu? De forma oficial aqui pelo Arthur e de forma extraoficial pelo Jalfran. É um convite assim meio que... Você tem que ir! Assim como da primeira vez que estive aqui, parabenizar o GAN. O GAN é um grupo de estudos que se propõe a discutir alguns temas da literatura, do direito, da economia, ligados à sociedade contemporânea. E é muito importante essa iniciativa do GAN, porque o GAN se propõe sair dos muros da universidade. Vem aqui para Saraiva, vai para os auditórios das universidades privadas, dos centros culturais. Isso é fundamental. Discutir ideias é exatamente manter contato com o grande público. Ficar muito preso aos grupos de pesquisa de forma interna, às vezes não contribui para o avanço da própria ciência. Então, queria agradecer o convite realizado e parabenizar o GAN pela iniciativa. Bem, me foi pedido para discutir um livro clássico da psicologia social, da antropologia cultural, chamado A Mistificação das Massas pela Política. Eu tenho um exemplar aqui, não sei se alguém quer dar uma olhada, viu? Agora, cuidado com o meu livro, é uma raridade, ninguém pode levar para casa. É uma raridade esse livro. Esse livro, lamentavelmente, ele nunca mais foi reeditado no Brasil. Acho que faz 30 anos que ele não é reeditado. Lamentavelmente. Ele é um dos melhores livros que explica a psicologia, o que se pode chamar de psicologia das massas. Eu já trabalhei com ele em disciplinas como antropologia cultural, filosofia cultural, etc. É um livro que, de alguma forma, procura explicar, dar uma certa luz aos grandes movimentos de massa que aconteceram no século XX e que estão, de alguma forma, retornando hoje em dia, no início do século XXI. Movimentos como, por exemplo, o nazismo, o fascismo e o socialismo. E hoje nós vemos a versão neo, o neonazismo, o neofascismo e o neossocialismo, que, diga-se de passagem, no Brasil está muito na moda, o neossocialismo. Então, muito bem, é só aqui uma foto aqui do psicólogo, ele foi psicólogo, biólogo, Aqui a referência bibliográfica do livro que eu utilizei, da tradução que eu utilizei, que não é muito diferente da tradução francesa. O livro inicialmente foi publicado em 1938, 38, 39, na passagem ali do ano, 38, 39, na França de Patenha, chamada França entreguista, alguma coisa assim, a parte da França que fez um acordo com a Alemanha nazista, incluindo Paris. Não sei se alguém conhece a história da Segunda Guerra Mundial, mas durante a Segunda Guerra Mundial a França ficou meio dividida ao meio, mais ou menos ao meio. 40% a 45% da França estava com a Alemanha nazista, incluindo a capital, e o resto do país era considerada a França livre. Eram as duas Franças, a França de Paten, a França que fez o acordo com o nazismo, e a França livre. Eram as duas Franças. Então o livro foi publicado inicialmente na França do general Paten, a França que fez o acordo com a Alemanha, mas logo em seguida já foi retirado de circulação. E daí começa uma longa história de perseguição a esse livro. Uma longa história. O livro, bem dizer, só vai ser lido mesmo a partir da década de 50. E mesmo no Brasil ele é um livro esquecido, porque faz 30 anos que ele não é reeditado. Por essa onda de perseguições ao livro, e também ao seu autor, vocês podem perceber que tem alguma coisa de interessante nesse livro. Para ele ser tão perseguido e tão esquecido, etc. Se fosse um livro bobinho,
de autoajuda, no estilo Vamos Ser Felizes, né? Já teria saído aí 10 milhões de exemplares, né? Não é isso? Algum livro assim, Vamos Ser Felizes, A Felicidade Uma Janela, alguma coisa assim, né? Então, se fosse um livro assim, eu teria saído aí 10 milhões de exemplares, mas não saiu. E esse é o interessante, é isso que eu chamo a atenção. Pelo fato desse livro ter sido tão perseguido, tão proibido, e ele é pouco editado, etc., tem alguma coisa interessante por dentro desse livro. Mas vamos ver aqui, pessoal. Aqui uma nota introdutória que eu coloco, viu? Uma nota introdutória. Então, Sergei Torretinelli foi um biólogo e psicólogo russo, ativista político e um dos inventores das modernas formas de propaganda, tendo sido um dos principais teóricos da psicologia de massas ao longo do século XX. Sua obra mais conhecida é A Mistificação das Massas pela Propaganda Política, a obra que eu me proponho discutir hoje, que se esgotou rapidamente ao ser lançada em 1938 na França, como eu já expliquei, a França entreguista, né? O livro foi reeditado após o início da Segunda Guerra Mundial, mas acabou sendo proibido pelo governo de Vichy, submisso à Alemanha nazista, e censurado na Rússia socialista. Olha, esse livro foi censurado em todo canto, né? Tem alguma coisa interessante nesse livro. O livro foi censurado pelos nazistas, pelos socialistas, né? Se ele fosse reeditado hoje, seria censurado pelo Foro de São Paulo. Já que a denúncia das claves, né, de propaganda alemã, nazista, e a italiana fascista, evidenciava também as práticas do regime soviético socialista. Seus adversários ideológicos o cognominavam, né, de Golbes Vermelho, né, um chefe da propaganda socialista, né. O livro foi publicado em inglês em 1940 e após a guerra, em 52, foi novamente publicado em francês, né. Quer dizer, veja que só na década de 50, apesar de ser lançado em 38, né, só na década de 50 é que o livro passa a gozar de uma certa liberdade, mas mesmo assim uma liberdade muito, muito vigiada, né. Apenas para nós compreendermos a importância desse livro, hoje esse livro é um dos livros que está sendo mais reeditado e mais lidos na Europa e nos Estados Unidos, diante dos movimentos né, neofascismo, neonazismo, neossocialismo, as suas vertentes, né, socialismo moreno, né, socialismo do século XXI, etc., né. Então, devido a tudo isso, há um grande interesse da Europa, né, principalmente dos países de língua inglesa e também dos Estados Unidos, de conhecer de perto as técnicas de mobilização das massas. Então é um livro hoje muito lido, né, nesses países. Lamentavelmente ele é pouco lido no Brasil, né? No Brasil se lê outros textos, até mesmo se lê autor como Freud. Eu não estou criticando, só estou mostrando o tipo de literatura que é lida muito no Brasil. Bem, vamos aqui. Aqui eu faço uma citação do próprio autor, né? Para legitimar suas conquistas, os ditadores sustentaram seguidamente que elas eram efetuadas quase sempre pacificamente, ou pelo menos sem emprego de violência física. Isso não é verdade, senão na aparência. A ausência da guerra não impede o emprego de uma violência não menos real, a chamada violência psíquica. Então, a tese de Sergei, muito expressa nessa citação, é de que, ao contrário do que se diz vulgarmente na sociedade, de que as conquistas, sejam sociais ou culturais, foram alcançadas sem o uso de guerra, isso foi um argumento muito forte utilizado por Hitler, por exemplo. Hitler dizia isso abertamente, né? Desenvolvemos a Alemanha sem disparar um tiro. Isso até 1939, né, quando começou a Segunda Guerra, né? Isso é um discurso que você encontra no Brasil, né? Por exemplo, o ex-presidente Lula utilizava muito esse discurso. Desenvolvemos o Brasil, criamos um novo Brasil. Quer dizer, é um discurso fanista, é um discurso de conquista sociais, etc. Mas o que Sergei vai chamar a atenção é de que por trás desse discurso existe um tipo de violência muito cruel, que é a violência psíquica, a violência simbólica, né? Vamos ver mais ou menos as teses desenvolvidas, né, a teoria, né, de Sergei. Vamos ver a teoria dele, rapidamente, né? Então, ele era discípulo, né, do psicólogo russo Ivan Pavlov e da teoria dos reflexos condicionados, né? Ele foi um dos maiores discípulos, né, de Pavlov, e acredito que, estou diante da plateia de universitários, né, a maioria deve ter visto falar da pesquisa de Pavlov, aquela pesquisa dos
reflexos condicionantes, né? Ele mostrava a carne para o cachorro salivava, né? Depois ele ficava só dando um toque no sino, o cachorro salivava. Por fim, nem tinha carne, nem tinha sino, não tinha nada, mas mesmo assim o cachorro salivava. E o que ele vai mostrar é um reflexo condicionante. À medida que você vai treinando as pessoas ou os animais para ter um determinado tipo de comportamento. Então, Sergei, ele usa muito essa técnica. Para ele, as massas modernas, as massas da sociedade, fruto da Revolução Industrial, da Revolução Urbana, etc., é uma massa de baixa crítica cultural, baixa formação, mesmo a massa universitária. É interessante, Sergei vai dizer isso, viu, Arthur? Já em 1938, de que mesmo a massa que está dentro das universidades e dentro das escolas é uma massa com baixa capacidade de análise e baixa capacidade de crítica, né? É uma massa com baixa capacidade de reflexão cultural e de uma reflexão intelectual. Isso torna essa massa suscetível a um tipo de aplicação de técnicas psicológicas que se aproximam do adestramento de animais, né? Se aproximam. Na verdade, ele não está juntando as duas coisas, dizendo que a massa e o animal é a mesma coisa. Mas ele está mostrando que, devido à baixa formação cultural da massa, essa massa pode ser adestrada muito próxima do que Pavlov adestrou os cachorros, né? Então, continuando aqui. Pesquisador do comportamento das massas, para a qual, né, eu faço aqui uma citação do autor, né, os benefícios materiais não saciam os desejos do homem, desde que os adquirir. Aspira a valores mais altos, satisfações, anseios de ordem puramente espiritual. E isso é inconcebível sem a liberdade. Para Pavlov, para Sergei, falta à massa um critério extremamente importante, que são as aspirações superiores. A massa, em grande medida, ela aspira o básico. Ela quer uma casa melhor, uma casa com piscina, ela quer comer, sexo, essas coisas, né? A sociedade, violência e sexo, né? Então, badalada pela teoria cultural, né? Violência e sexo. É mais ou menos isso que a massa quer. Ela quer saciar seus desejos imediatos, né? Freud já falava disso em várias partes da sua obra. A grande parte da obra de Freud é exatamente sobre isso, né? Então, segundo Sergei, o grande problema é que a massa não tem aspirações superiores. Ela não tem uma formação intelectual profunda ou algum tipo de formação intelectual, e ela também não tem uma formação espiritual, seja dada pelas religiões, pela igreja, etc., né? Há uma deficiência na sua formação espiritual, baixa doutrina religiosa, etc. Então, tudo isso, segundo Sergei, vai facilitar para o adestramento do que ele vai chamar do homem-massa, né? Outro ponto aqui. A publicidade comercial e também política, que se dirigem às massas, tem pleno conhecimento do que o nível intelectual, isto é, a faculdade de crítica, é muito baixa na multidão. Ele vai colocar isso, quer dizer, a publicidade, os chefes da publicidade, Goebbels, por exemplo, que foi o grande publicitário do nazismo, ele já dizia isso, né? Ele já dizia, quer dizer, a massa tem baixa formação intelectual, né? Tem baixa formação intelectual. Não sei se alguém já leu um livro de publicidade muito conhecido no Brasil, chamado Princípios de Publicidade Política. Não sei se alguém já leu, já viu esse livro, mas foi um livro escrito nos anos 80, mas é interessante que se diz logo no início do livro, né? Logo ali na página número 2 ou 3 do livro, se diz assim, isso escrito nos anos 80, veja só o que é que diz o livro. Uma população que faz fila para assistir o programa dos Trapalhões, isso na época tem um programa dos Trapalhões, alguém assistiu os Trapalhões? É o programa dos Trapalhões, quer dizer, uma população que seria hoje o Faustão, né? Vamos mudar a frase, né? Uma população que faz fila para assistir Faustão, novela das 8, etc., facilmente será enganada. Né? Quer dizer, era a realidade da década de 80, é a nossa realidade hoje. E era a realidade, né, que Sergei descreve na década de 30, durante a ascensão
do nazismo e do socialismo. Quer dizer, uma população com baixa faculdade de crítica, com baixa formação cultural, facilmente será seduzida, né? Mais ou menos a multidão alienada, né, do antigo Império Romano, que era uma multidão que se deixava enganar por pão e circo. Né? Era pão e circo, vinho, pão, a multidão tomava vinho, se embriagava, comia pão e ia para casa achando que era feliz. Mas, na verdade, a grande parte da população romana era muito pobre, eram escravos, estavam sob um domínio de uma tirania, viviam sob uma grande inflação, etc. Né? Etc. Se nós pensarmos bem, não é muito diferente do mundo que vivemos. Né? Do mundo que vivemos. O mundo que vivemos é mais ou menos assim. A Alemanha nazista também era assim. Né? Mas continuando aqui. Importância dos símbolos na comunicação de massa, que graficamente podem representar doutrinas, ideias, conceitos e uma série de elementos complexos e muitas vezes abstratos. Veja só. Sergei vai mostrar duas coisas. Primeiro, o ser humano é um ser simbólico de forma universal. Veja que, na pré-história, o homem se comunicava por meio de símbolos. Antes do homem saber escrever, antes de ser inventado a escrita e o papel, o homem já se comunicava, mas por meio de símbolos. Então ele chama a atenção disso. Quer dizer, o símbolo é a coisa mais forte que há no homem. Basta ver, por exemplo, o símbolo da cruz. Né? Ninguém chora com um livro desse na mão. Mas mostra uma cruz para muitas pessoas que elas vão chorar. Né? Então o símbolo ele é muito forte no ser humano. A segunda coisa que o autor mostra é que na sociedade de massas, onde há baixa escolaridade, mesmo na universidade, o símbolo se torna a grande forma de comunicação. Não adianta, segundo Sergei, é muito complicado você expressar grandes teorias. Grandes teorias. Né? Mas se mostrar um símbolo, se mostrar um pão, por exemplo, um pão, uma cruz, sei lá, alguma coisa assim, as pessoas vão entender de forma muito mais rápida e de forma muito mais intuitiva do que uma grande teoria acadêmica, intelectual, etc. Então, a sociedade contemporânea, ao contrário do que pensavam os iluministas, não é uma sociedade esclarecida. Ela não é a sociedade do homem racional, do homem culto, etc. A sociedade contemporânea, ela é, em grande medida, uma sociedade tão primitiva como uma sociedade primitiva. A diferença, segundo Sergei, é que a sociedade contemporânea ela tem um aparato tecnológico. Ela tem um aparato tecnológico formado por informática, roupas modernas, carros modernos, etc. Mas o homem contemporâneo, e segundo Sergei, isso acontece devido à baixa formação intelectual que ele tem, ele é tão primitivo quanto o homem primitivo. Ele reage através de símbolos. Ele pensa por meio de símbolos. Né? Então, continuando aqui. Foi um dos pioneiros, né, o Sergei foi um dos pioneiros nos estudos sobre a influência da formação da opinião pública nos regimes totalitários da Europa, né? O nazismo, o fascismo, o socialismo e também das suas vertentes né? Neonazismo, neofascismo, neossocialismo, etc. Vamos ver aqui, sucintamente, alguns pontos centrais da teoria de Sergei. Ele estudou principalmente o Partido Nazista Alemão. Segundo o autor, né, o Partido Nazista Alemão seria o modelo mais aprimorado da propaganda política autoritária moderna. Segundo o autor, e é interessante que nós vamos ver isso, porque isso tem um fundo de verdade muito grande. Toda a propaganda nazista foi e continua sendo até hoje, né, a base de propaganda dos grandes partidos políticos e também das grandes empresas. Né? Por exemplo, a Coca-Cola, alguma coisa assim. Né? Tanto dos grandes partidos como também das grandes empresas. No Brasil, os grandes partidos também sempre beberam dessa fonte, dessa propaganda nazista. Né? A propaganda nazista, ela é do ponto de vista teórico, não estou elogiando o nazismo. Ninguém sai por aí dizendo que eu sou nazista. Ninguém sai. Logo eu, viu, sempre critiquei o nazista. Eu fui criado numa cultura do nazista. Meu pai era um judeu, né? Apesar de eu não ser judeu, eu sou um cristão praticante, mas eu tenho uma linhagem paterna de judeus, né?
Então, eu sempre critiquei o nazismo. Mas veja só, o que é que eu quero chamar a atenção? Apesar de todo o mal que o nazismo fez no mundo, fez e continua fazendo, o que eu quero chamar a atenção é que os nazistas foram extremamente inteligentes e extremamente eficientes na construção de uma estratégia de propaganda aplicada ao homem de massas. Isso sim foi um caso de genialidade, apesar de todo o horror que é o nazismo. E diga-se de passagem, por mais que hoje todo mundo diga que não é nazista, né? Está na moda dizer que não é, do ponto de vista da propaganda, da aplicação das técnicas de propaganda aplicada às massas, à multidão, as técnicas nazistas são altamente aplicadas. Não tanto em partidos políticos, como também em empresas privadas, como é o caso, por exemplo, da Coca-Cola. Mas vamos ver aqui primeiro item, vamos para cá, primeiro item. Item 1, o teatro, especificamente a ópera. Olha, a primeira grande técnica de domínio simbólico das massas é a criação do que o CGI vai chamar de uma cultura teatral. É a teatralização da política, né? É você transformar o político numa espécie de ator de teatro, né? Ele fazer muitos gestos, né? Muitos gestos com a mão, né? Meu povo, não sei o quê, né? Vem me abraçar, gente, né? Os cantores de rock fazem muito isso, os cantores de rock, vão me jogar, me agarrem, né? Então essa coisa exagerada, isso é a teatralização. Eu gostaria de chamar a atenção, eu li muito sobre isso, por exemplo, os primeiros discursos de Hitler. Pega os primeiros discursos de Hitler, ele era um garoto comportado. Ele fazia discursos mais ou menos como eu faço na universidade, com os braços assim, né? O microfone na altura da boca, ele não se mexia, né? Hitler era um garoto tímido. Ele teve que treinar em casa diante do espelho, né? Para fazer a teatralização. E aí você pega os grandes discursos de Hitler, ele é exatamente o ator de teatro, especialmente de ópera. Por que a ópera? Porque a ópera é para as massas, a ópera é delirante, né? A ópera ela é aquela coisa assim, embriagadora. Não sei se alguém já viu uma ópera, né? Mas a ópera dá vontade de chorar. A verdade é essa, né? Só existe uma coisa no mundo mais profundo que a ópera. É uma cerimônia religiosa bem celebrada. Só existe isso, né? Então, Serguei chama a atenção. É um teatro e não é um teatro qualquer. É a ópera. É aquela coisa dele. E Hitler gostava muito das óperas. Demais. A grande parte da estrutura é uma espécie de encenação pública da obra wagneriana. Exatamente. Foi bem lembrado, viu, Arthur? Grande parte do teatro nazista e do teatro contemporâneo político é uma vulgarização da obra de Wagner, aquela multidão na rua, cores aberrantes, muita gente, vários cenários, um líder na frente fazendo discursos encantadores, de forma assim, mexendo muitas mãos, os braços, etc. Né? Que é um exemplo disso. No Brasil nós temos um grande ator de teatro, é o Silvio Santos. As técnicas de Silvio Santos são exatamente as técnicas nazistas. Né? É uma mistura de ópera com comédia, né? Quem quer dinheiro? Pega aí! Isso é a ópera, isso é a teatralização. Né? E os políticos fazem muito isso. Né? No Brasil, por exemplo, nós temos um profissional disso, que é o Lula. O Lula é uma reprodução exata, né, do político, da teatralização política nazista. Né? Aquele cara assim, meu povo, eu sou pobre, me peguem, não sei o quê, me rasguem, etc. Eu vou jogar comida para todo mundo, Bolsa Família, quer dizer, é teatralização, né, nazista. Né? Então, o primeiro item, né, é esse, né, a teatralização, especialmente a ópera. Que pode parecer à primeira vista uma bobagem, mas não é. A política moderna, ela fascina por isso. Você pense um cidadão comum, ou um de nós, né? A gente sai na rua e dá de cara com uma multidão de cores aberrantes, todo mundo gritando, unido, fazendo bandeiras, e um líder lá na frente gritando palavras de ordem, isso seduz de alguma forma. De alguma forma isso seduz. E tem dois, né? A construção da chamada cena teatral política, né? É o discurso teatral político, né? Um discurso centrado em algumas categorias, né? A família, a nação, o lugar sagrado, o inimigo. Pode notar que tanto o Partido Nazista Alemão, mas como os grandes partidos
políticos, as grandes propagandas de mídia, etc., eles se colocam como a família, né? Nós somos a sua família, né? A sua família não é nem o seu pai nem a sua mãe, mas somos nós o partido, somos nós a empresa, etc., né? Somos nós a empresa, etc., né? Pode notar que pelo menos as empresas mais organizadas têm uma cerimônia de acolhimento que diz mais ou menos assim: se sinta abraçado pela empresa, né? Só um parênteses para ilustrar esse seu exemplo. A própria Embraer, ela faz isso de uma forma muito clara. Todas as propagandas que envolvem, por exemplo, a Johnson & Johnson e outros produtos de limpeza, que quem utiliza muito limpeza e cuidados pessoais são as mulheres, as donas de casa, a propaganda ela é voltada para mostrar que a P&G está no núcleo familiar, ela faz parte da história da família. Então, todas as propagandas são dessa forma. Isso. E é interessante, veja, viu, Jalfran, como as técnicas nazistas são reutilizadas hoje. É isso que eu chamo a atenção. Por mais que todo mundo diga que não é, no final de contas, né, tem alguma influência lá atrás. Né? Então, esse discurso de nós somos a sua família, né? O segundo discurso é o discurso da nação. Né? Não, nós somos a nação. Né? Nós salvamos o país. Né? É interessante que esse era o discurso de Hitler. Né? Nós salvamos o país. Hitler dizia isso aberto. Ele dizia isso de forma, usando a técnica da teatralização, ele dizia isso 1000 vezes. Nós salvamos, se conscientize, nós salvamos o país. E aí você chega no Brasil, o Lula com aquela história de ter, nós criamos o Brasil em 2002. Né? É a mesma coisa, né? É a mesma técnica. Né? É a mesma técnica. Então, a nação, o lugar sagrado, a sacralização do partido. Uma coisa muito importante, que segundo o CG, é que o partido nazista ele se apresenta para as pessoas não como um simples partido político. Partidos são os outros. Partido político são os outros. O partido alemão era um partido sagrado. Era um lugar sagrado. Era uma espécie de criação divina. Alguma coisa assim. Né? Então, partidos são os outros que não prestam. Né? Os outros são corruptos, não sei o quê, não vale nada, tem que ser preso. O partido não, ele é sagrado, ele é divino, as suas instituições são divinas, os seus líderes são divinos, eles não podem ser tocados, etc, etc. Né? Se cria um culto ao partido. Um culto ao partido. Né? E se você for notar atenção, tanto nas grandes empresas como também nos partidos políticos modernos, você vai ter exatamente um discurso desse, né? Muito próximo, né? Um discurso muito próximo, de culto, né? da sacralização do partido. Né? O último ponto é o inimigo, e eu vou chegar nele daqui a pouco. Né? Próximo item, né? O uso da música. Né? O uso da música. É interessante que os nazistas, eles introduzem, eles renovam, né, com o uso da música. Né? Até mais ou menos a década de 30, as campanhas políticas eram muito sem graça. Né? As campanhas políticas eram muito sem graça, tinha pouca música. Né? Eram campanhas muito racionais, né? Discursos em praça pública, no estilo Geraldo Melo, um cara em cima de um tamborete, era uma coisa mais ou menos assim. Né? Mas os nazistas revolucionaram. Né? Eles revolucionaram a campanha política. Era uma campanha política alegre, cheia de cores, de pessoas nas ruas, batendo palmas, cheias de música, muita música, todo tipo de música, músicas alegres, músicas para dançar, músicas mais reflexivas. Né? As campanhas políticas nazistas, elas eram um misto assim, de propaganda política e uma espécie assim, de show. Né? Era uma espécie, tipo um show político, alguma coisa assim. É interessante que milhares de pessoas que se diziam não nazistas iam para os comícios nazistas para se divertir. Era um momento, era uma grande curtição. Né? Hoje a gente pode imaginar, passar todo esse tempo, você pode imaginar que um comício nazista talvez fosse uma coisa ruim. Mas muito provavelmente, se nós estivéssemos vivos naquele período, principalmente a juventude, né, nós iríamos para lá. Porque era um momento de curtição, era um momento para você dançar, fazer amigos, arrumar uma namorada, etc. Né? Exatamente, se a gente pensar bem, exatamente é o mundo político de hoje. O mundo político de hoje é feito assim. Tem muito pouca discussão, tem muito pouca análise, né? E é muito assim, muita dança, muito show, muito cantor, etc. Né? Muito repentista, etc. Pode notar a propaganda política eleitoral.
é artista dizendo eu voto em fulano, né? É poeta dizendo eu voto em fulano. Mas não aparece o candidato dizendo suas propostas de forma clara, não aparece. A propaganda política é exatamente desse jeito no mundo contemporâneo. E isso é uma reprodução da propaganda nazista, é uma reprodução nua e crua. Né? Na hora que você coloca um artista, um poeta, sei lá quem, um desses artistas de televisão da Globo, na verdade você está criando o ambiente de festa, né? Mas não o ambiente iluminista da política. Né? Serguei chama a atenção disso. O ambiente iluminista, ele praticamente não existe na política moderna. Existe sim esse ambiente de festa, de descontração, de dança, de namoro, etc. Né? Próximo item aqui, né? Símbolos e uniformes. Né? Lembrando que o autor disse anteriormente, né? O homem, a coisa mais forte que existe no homem é o símbolo. A coisa mais forte. Antes mesmo do homem aprender a escrever e a criar um papel, o homem já se comunicava por meio de símbolos. Então o símbolo é a coisa mais forte que há no ser humano. E aí, segundo o autor, o nazismo vai abusar nos símbolos. O nazismo terá símbolos muito representativos, como é o caso da suástica, e cores muito aberrantes, cores que chamam a atenção. De longe a pessoa vê. Né? De longe a pessoa vê. São cores aberrantes e cores que chamam, e símbolos representativos. Então essa técnica da simbologia e das cores aberrantes, essa técnica, segundo o autor, ela teve um efeito psicológico muito positivo. Aparentemente, ela pode ter um efeito negativo. Aparentemente pode não ter efeito nenhum, pode ser uma coisa só, uma bobagem de criança. Mas o que o autor chama a atenção é que o que poderia não dar certo, deu muito certo. Foi uma estratégia que funcionou de forma brilhante. Basta ver, por exemplo, a paixão que os flamenguistas têm pelo seu time. Eu não estou aqui criticando o Flamengo, nem time nenhum. Mas só estou dando um exemplo. A cor vermelha e preta do Flamengo, ela é muito mais chamativa, ela tem um apelo maior às emoções, ao coração, do que a cor muito educada, né? Por exemplo, do São Caetano, que é um azul celeste. Né? É isso? Quer dizer, entre a cor vermelha e preta, que é uma coisa chamativa mesmo, aquela coisa do coração que faz a pessoa ir para a rua, e a cor do azul celeste, o vermelho tem predominância. Né? Ou, por exemplo, as cores da Mangueira, por exemplo, daquela escola de samba Mangueira, né? o cor de rosa, né? O verde e rosa, exatamente. São cores muito mais apelativas, né? Do que uma cor, por exemplo, branco e amarelo, né? Um amarelo claro. Né? Então são cores muito mais, são cores que dão à pessoa, ao indivíduo, o sentimento de emoção, de luta, de participação, etc. Né? Existem vários estudos sobre a psicologia das cores. Né? Existem vários estudos sobre isso. Né? Inclusive pesquisas muito modernas feitas em laboratórios, né? Sobre a psicologia das cores, que mostram, por exemplo, se o indivíduo estiver num ambiente muito tipo um amarelo claro, um azul celeste, ele tende a ficar calmo. Mesmo que ele esteja nervoso, ele tende a se acalmar. Mas se ele estiver num ambiente de cores aberrantes, um amarelo aberrante, um vermelho aberrante, mesmo que ele esteja calmo, ele tem a tendência a ficar um pouco nervoso, agitado. Né? Só para ilustrar isso aí, eu tenho vários exemplos, eu vou dar isso agora. A sala de negociação da Pepsi, ela é toda vermelha. A cor predominante da companhia é azul. E foi até um trocadilho porque a sala é toda vermelha frente à Coca-Cola. Justamente para poder conseguir as negociações a seu favor. Isso, para dar... É porque as cores, elas mexem com o psicológico das pessoas. A cor forte, ela cria essa ideia da luta, do impacto, do sentimento, da emoção, etc. Né? Eu conheço a história de um desses trios famosos. Né? Tem esses trios que tocam nessas festas, tipo chiclete com banana, que o trio teve que trocar a cor, porque a cor inicial dele era um amarelo claro, assim, aí teve que trocar a cor com vermelho escuro, né? Justamente para dar essa noção de emoção, de paixão, de rua, né? Essa coisa. Né? Então, a questão dos símbolos e uniformes é extremamente importante.
pode notar que as cores nazistas, elas são sempre bem aberrantes, fortes. As cores dos movimentos sociais, né? MST, não sei o quê, é tudo cor aberrante, forte, né? Vermelho sangue, né? Justamente que é para dar aquela noção do guerreiro, a pessoa que vai para a rua, que grita, que sofre, que joga pedra, etc. Né? Etc. Não, mas vocês estão rindo, mas a função é exatamente criar essa pessoa que participa, que se entrega totalmente. Né? É quase que um ato sexual simbólico. Né? A pessoa se entrega ao movimento. Né? Ela faz coisas que, se ela estivesse no seu senso normal, não faria. Sergei mostra exatamente isso. Você pega daqueles jovens da militância nazista, meninos criados em casa, dentro da igreja. Eram meninos bons. E quando foram expostos à propaganda nazista, se transformaram em feras. Né? Então é isso que Sergei chama a atenção. Essa técnica, ela é uma técnica assim, que ela provoca uma entrega total da pessoa ao movimento, né? Como se fosse quase que um ato sexual. Né? A pessoa faz coisas que no seu normal não faria. Né? Ela faz coisas que talvez nunca fizesse, mas faz naquele momento. Né? Ela está lá, ela grita, ela se joga no chão, ela joga pedra, etc. Né? Etc. Né? O segundo ponto, né? O sexo, né? Especialmente o macho dominante, a noção do macho dominante. Veja só, segundo Sergei, a propaganda nazista, e também poderíamos dizer a propaganda política moderna, ela é muito baseada em símbolos e efeitos sexuais. Né? E efeitos sexuais. Sergei, tanto Sergei como autores como Pavlov, Brentano e principalmente Freud vão mostrar que o sexo é a coisa mais instintiva e primitiva que há no homem. É justamente o desejo de reprodução, para manter a espécie. Né? Todas as outras coisas são importantes, mas elas vêm depois. Né? O ato mais primitivo, mais assim, mais caliente, mais ardente no homem é o desejo de perpetuação da espécie. E a espécie se perpetua exatamente, no caso da espécie humana, por meio do sexo. Então, o que é que acontece segundo Sergei? Você tem uma ampla exposição de símbolos sexuais, né? Mulheres seminuas, né? Se for hoje em dia, seriam mulheres nuas, né? Se fosse hoje em dia. Então, mulheres seminuas, danças sensuais, né? Os nazistas apresentavam publicamente grandes danças sensuais, né? Grandes danças sensuais, e hoje também, hoje você vê aí nas televisões, né? Você vê na televisão, bailarina do Faustão, né? Bailarina do Faustão, não sei o quê, né? Só para vocês terem uma ideia do efeito desse negócio. Só para vocês terem uma ideia. Eu recebi nesses dias um primo meu, né? O cara é formado com mestrado, o cara é engenheiro da computação, formado com mestrado e tudo. Na hora do Faustão ele disse assim para mim: ei tio, liguei a televisão para ouvir as bailarinas do Faustão. Quer dizer, está entendendo? Quer dizer, é o poder do efeito sexual. É o poder de a gente acha que isso não surte efeito sobre nossa mente, mas surte. E surte muito efeito. Então, danças sensuais, mulheres seminuas, né? Homens muito musculosos, né? Homens muito viris, etc. Né? Por exemplo, a própria história do bigode de Hitler, né? O bigode de Hitler, que muita gente hoje eu acho ridículo, né? Mas o bigode de Hitler, ele tem exatamente esse propósito sensual. Ele dá a ideia de que Hitler é um cara assim, cafajeste, de muita mulher, né? E isso atrai um determinado público feminino, né? Atrai um determinado público feminino. Dá essa ideia, né? A ideia do cafajeste, aquele homem cafajeste que trai a esposa, né? Então um certo grupo de mulheres corre atrás desse tipo de homem. Estou lembrando de quando eu li sobre a campanha que fizeram na Alemanha, faça um filho para o filme. Isso, exatamente. Como se todas as mulheres tivessem sexo com ele. Isso, né? exatamente. Né? Terrível, né? O efeito da propaganda, ele é terrível nas pessoas. É terrível. Né? A gente acha um absurdo, mas pensa nos milhares de mocinhas, né, que vão dançar o funk. Né? Milhares de moças que vão dançar funk ou coisas do tipo. Não precisa ir longe não, né? Praia do Meio do Domingo. Vai na Praia do Meio do Domingo, você vê mocinhas lá se requebrando até o chão. Né? Então,
O que o autor chama a atenção é que essa propaganda voltada para o sexo, ela pode parecer uma bobagem, mas ela é uma das propagandas mais eficientes que existe. É o apelo sexual. Agora, ela tem que ser feita de forma inteligente, sutil. Não basta chegar lá e botar uma mulher nua. Você tem que ser inteligente. Você faz um mise-en-scène, aí vem a teatralização, a questão do teatro, né? Teatro. Você faz uma encenação, banda de música, não sei o quê. No meio passa uma mulher seminua, uma dança sensual, né? Homens mostrando corpos viris, né? Musculosos, etc. Né? Então isso provoca nas pessoas um sentimento de desejo, um sentimento muito parecido, Sergei vai dizer, com o sentimento dos cachorros de Pavlov. As pessoas ficam salivando, né? As pessoas ficam salivando, ai que mulher bonita, né? Ai que homem gostoso, não sei o quê, aquela loucura toda, né? Então as pessoas ficam salivando, é isso que ele chama a atenção. É o efeito positivo desse tipo de propaganda, né? Segundo, próximo item, né? A destruição do passado. Passa a existir apenas uma espécie de eterno presente. A técnica da destruição do passado é uma técnica de propaganda intelectual, sofisticada, que precisa ser massificada, precisa ser repetida, né, várias vezes. É aquela técnica que diz mais ou menos assim, olha, o mundo começou hoje, né? A nossa história começou hoje com o nazismo, né? Tudo aquilo que veio antes é a pré-história ou simplesmente não existe. Por quê? Veja só, pessoal. Por que é importante apagar o passado da vida das pessoas? Quem não tem passado, dificilmente questiona. Quem não tem... Se a história começou ontem, né? Se a história começou ontem, então nós não temos o que questionar. Nós não temos o que pensar, o que refletir se a história começou ontem. Então a técnica, né, de destruição do passado ela é muito importante. Você vê essa técnica, por exemplo, no discurso de Lula, quando ele diz, né, que ele fala assim, aquela famosa frase dele, como é? Nunca antes na história do Brasil. Quer dizer, isso é uma técnica de apagar o passado. Quer dizer, tudo que veio antes não importa. O que importa é o que começou agora, né? É uma espécie de presentificação eterna, né? Tudo que veio antes não existe, né? Não existe. Então, a técnica de apagar o passado foi uma técnica largamente utilizada pelos nazistas. Por exemplo, os nazistas diziam, né, apesar da Alemanha ser um país que nasceu cristão, né, apesar de suas origens pagãs, mas a Alemanha moderna nasce cristã. Então, os nazistas diziam que a Alemanha deveria esquecer o seu passado cristão, o seu passado teutônico, o seu passado de lutar nas cruzadas, tudo deveria ser esquecido, nada existe, né? Tudo deve ser esquecido. Não é à toa que os nazistas tinham uma política de queimar os livros de história, justamente para as pessoas não conhecerem seu passado, né? Justamente porque quem não tem passado não questiona. É o que nós temos hoje, por exemplo, reescrevendo os livros didáticos no Brasil. Vocês já viram os livros didáticos que estão aí circulando nas escolas? É um absurdo. Parece que o Brasil nasceu em 2000. Não existe passado no Brasil. Os livros de história hoje não trazem mais a primeira missa. Não trazem mais a primeira cruz que foi colocada no Brasil. Nada disso aparece. Parece que o Brasil nasceu em 2000, ou 2002, alguma coisa assim. Quer dizer, é o apagamento da história, né? Você apaga a história. É como se tudo tivesse nascido ontem. Então, se tudo nasceu ontem, nós somos a própria história. Então, essa técnica de apagar a história, a destruição do passado, ela é uma técnica muito eficiente. Ela dá trabalho de fazer, ela implica repetição, equipes para correr atrás de livros, destruir livros, etc. É uma técnica que dá trabalho. Os alemães tiveram muito trabalho para desenvolver essa técnica. Mas ela tem um efeito, do ponto de vista psicológico, muito forte. Tanto que a juventude hitlerista, veja só, que nasceu no regime nazista, essa juventude, né, ela achava que não tinha passado. Ela achava que o partido nazista era tudo, era eterno, que o Führer não morria. Né? Por incrível que pareça, hoje vocês podem achar que isso é um absurdo, mas naquele tempo havia um mito de que o Hitler não morria. Ele era eterno, né? Ele era uma espécie de semideus, alguma coisa assim. Então, olha os efeitos, né,
do ponto de vista da propaganda política, para o próprio partido da destruição do passado. Né? É um efeito muito, vamos assim dizer, positivo. Né? Um efeito muito positivo. Continuando aqui, o próximo item. Né? Fabricação de um inimigo. Isso aqui foi largamente utilizado pelos nazistas. Né? A fabricação de um inimigo. Judeus, ciganos, cristãos, deficientes físicos, africanos, etc. Né? Você vai fabricando um inimigo. Por quê? Na hora que existe um inimigo a se combater, as pessoas esquecem os problemas internos. Né? E você tem também como colocar a culpa em alguém. Né? A culpa é dos judeus. Nós estamos com a inflação, mas a culpa é dos judeus. Né? Nós estamos com algum tipo de problema, sei lá, mas a culpa é dos judeus, etc. Né? Então você tem um inimigo a culpar. Você tem um inimigo a colocar a culpa. A culpa nunca é do partido. O discurso do partido nazista era que o partido sempre fez tudo pela nação. Tudo. E o partido não tem culpa. O partido é uma espécie de ente místico, entidade divina. Né? Então o partido não tem culpa. A culpa é dos outros. A culpa é dos judeus, dos negros, dos ciganos, dos cristãos, etc. Né? Etc. Se você prestar atenção, no Brasil nós temos uma situação parecida. Né? Não é isso? A culpa é dos médicos. Não é isso? Não foi isso que fizeram no Brasil? Disseram que a culpa é, vamos trazer médicos de Cuba porque os nossos médicos no Brasil não trabalham. Né? A culpa é dos médicos. É a elite, justamente. A culpa é da elite, é da mídia, a culpa é da classe médica, da burguesia, etc. Então, a culpa sempre é dos outros. Né? A culpa nunca é minha, nunca é nossa. O partido não tem culpa. Né? A culpa é sempre dos outros. Né? O partido é uma espécie de ente místico, entidade divina. Né? A culpa é dos outros. Né? E esse discurso, a fabricação do inimigo, ele tem muito efeito. As pessoas começam a caçar o inimigo, né? Existe uma caçada ao inimigo, vamos prender, matar, etc. Né? E as pessoas se esquecem dos seus problemas internos. Existe um apagamento da realidade interna para se poder combater o inimigo externo. É interessante que a gente vê nesse livro, é como se eu lesse a propaganda política contemporânea. Né? Por isso que ele é tão atual. Né? Vamos ver aqui. Item 7. Né? Sergei demonstrou a eficácia dos discursos repetitivos, uniformes difundidos, através de distintos canais de comunicação. Rádio, propaganda de rua, propaganda nas escolas, teatros, cinemas e locais de trabalho. Perfazendo aquilo que ele chamou, né, de comunicação total do partido com a massa. Então veja só, já o partido nazista ele desenvolve a técnica da comunicação total, né? Que é a propaganda do partido está onde você for. Está na escola, no teatro, no cinema, dentro da livraria Saraiva, está em toda parte. Né? Está em toda parte. É interessante, veja só, no tempo da ascensão nazista, que as pessoas iam muito ao cinema. Naquele tempo que tinha televisão, internet, as pessoas iam ao cinema. Então o cinema era muito popular e barato. O cinema era popular e barato. Então o camarada entrava no cinema e ele dava de cara lá com grandes cartazes nazistas, propaganda do nazismo. Né? O nazismo é o melhor, não tem coisa melhor, não sei o quê. Então, aonde a pessoa fosse, ela estava na escola, educação nazista. Ia para o cinema, que era popular na época, era uma espécie de internet de hoje, né? Então as pessoas iam para o cinema, propaganda nazista. Então, aonde o indivíduo estivesse, ele ia lidar com a propaganda nazista. É a noção de comunicação total. Que é o que hoje as empresas tentam fazer. Comunicação total, rádio, TV, internet, etc. Né? É bombardear o indivíduo por vários ângulos diferentes com a mesma mensagem. Né? Alguns partidos políticos no Brasil, especialmente o PT, fazem isso. Né? Fazem isso. O camarada está na universidade, doutrinação marxista. Né? Ele sai da universidade, sei lá, vai assistir um filme, alguma coisa assim, doutrinação política, etc. É a doutrinação do partido, né, por todos os meios, por todos os lados. O indivíduo ele é cercado por propaganda. Ele é cercado. Né? Então isso tem um efeito muito positivo. Né? O indivíduo ele termina sendo lentamente induzido a acreditar que aquela ideia é a verdadeira. Né?
Hoje, a gente pode pensar assim, como é um absurdo aquela juventude seguir Hitler, mas se você pensar que aquela juventude foi formada numa propaganda desse tipo, que aonde aquele jovem ia, ele tinha propaganda do partido, não é isso? A gente começa a compreender por que aquela juventude aderiu de forma tão apaixonada ao nazismo. Para aquela juventude não havia nada no mundo fora do nazismo. O nazismo era a própria vida. Era a própria vida. Exatamente porque aqueles jovens, né, eles estavam cercados por propaganda por todos os lados. Né? Eles estavam cercados. Não havia meio que de fugir, a não ser que saísse do país, né, alguma coisa assim. Mas numa situação normal do cotidiano, não tinha como sair. Eles estavam cercados de propaganda. É mais ou menos o que a gente tem hoje, né, nas grandes empresas, né? Diga. Hoje em dia eu acho que é até pior por causa da questão das mensagens subliminares, das mensagens implícitas que você tem que decodificar. Isso torna pior ainda. Não vem mais o slogan do partido, vem a ideia camuflada, né? Isso. Né? E também você tem a propaganda indireta nos jornais, nos filmes, etc. Nas novelas, né? As novelas estão cheias de propaganda indireta, né? Propaganda, etc. Que é a noção da comunicação total. Então, próximo item, tem 8, né? Segundo o CG, a propaganda nazista e neonazista, ela tem 2 níveis de atuação. O primeiro seria o nível da razão, né? Seriam argumentos racionais, tipo pseudocientíficos, né? Quase científicos, né? Tipo, argumentos que dizem assim, o judeu tem que ser morto porque ele é baixo, né? Ele geralmente tem estatura média, alguma coisa assim. Então são argumentos pré-científicos, né? Argumentos para serem discutidos em determinados ambientes, sei lá, na universidade, numa roda de intelectuais, etc. Né? Não são argumentos para serem muito difundidos, né? São argumentos para serem discutidos em alguns ambientes. O segundo ponto, né, é a chamada razão sensitiva, a razão emotiva, né? É a razão que é trabalhar com a emoção das pessoas. É utilizar todos os símbolos e todos os meios para emocionar as pessoas. Né? Não brinque não, hoje pode parecer um absurdo, né? Mas Hitler fazia multidões chorarem. Isso, ele fazia multidões chorarem, exatamente por toda essa propaganda que existe, o teatro, o uso de símbolos, as músicas, etc. Né? Etc. Então, fazia as pessoas chorarem. Então, a razão emotiva, sensitiva, etc., ela é muito importante para o projeto nazista. Porque a razão sensitiva cega as pessoas. As pessoas guiadas pela emoção, elas fazem coisas que no seu estado normal jamais fariam. Pode ver que os crimes passionais, marido que mata mulher, mulher que mata marido, etc., sempre acontece num momento de desvario. Né? A pessoa perde a razão, fica nervoso, alguma coisa assim, nem vê o que fez, aí dá um tiro no outro. Pode notar. É o chamado crime passional. Então, a razão emotiva, ela é importantíssima para o projeto totalitário, neototalitário, autoritário, etc. Por quê? Essa razão cega as pessoas, deixa as pessoas cegas, agressivas, né? As pessoas passam a buscar a pura satisfação material, né? Comida, emprego, essas coisas, né? Então a razão emotiva tira a razão mais profunda das pessoas. Isso é muito perigoso, porque você pode colocar na rua uma multidão de militantes com propensão à agressividade. Né? Eu não sei se alguém já conversou com alguém que está numa passeata. Essas passeatas, sei lá, Viva Impeachment, fora Fernando Henrique, alguma coisa assim. Eu não sei se alguém já conversou com o manifestante da passeata, no meio da passeata. O cara é meio doido, né? Ele pode fazer alguma arte. Ele é meio fora de si. Quer dizer, é isso que o autor chama atenção, é esse efeito. Né? É um efeito colateral. Você tem toda uma propaganda em volta que envolve tanto a pessoa que ela fica meio que dopada, como se ela estivesse embriagada. Né? É um tipo de embriaguez, mas não é embriaguez alcoólica, é embriaguez da própria propaganda. E isso, a pessoa nesse estado, ela pode fazer qualquer coisa. Ela pode matar, roubar, ela pode estuprar, destruir, fazer o que for. Basta ver as milícias da juventude hitlerista, o que eles fizeram na Europa. A juventude hitlerista saiu destruindo a Europa, da Alemanha à Rússia. Né? Saiu destruindo a Europa. E aqueles jovens,
eles, na sua grande maioria, eram pessoas boas. Por mais que a gente não aceite o que eles fez, e de fato não deve aceitar, mas eles eram pessoas boas. Né? Eles estavam ali dotados, né? Dominados por uma propaganda que massificou, né, a sua consciência. Olha o perigo. Né? Continuando aqui. O uso desses dois mecanismos, né, a razão e a emoção, pode excitar a violência coletiva, a mobilização, a submissão ao líder, etc. O próximo ponto aqui. A mistificação do líder. Né? O líder do partido ele é apresentado para as massas como uma espécie de profeta, de messias, né? No caso de Hitler. Né? Tinha gente que achava que Hitler não morria. Tinha gente que achava que Hitler não morria. Né? É o caso, por exemplo, do Lula no Brasil. O Lula é apresentado como um profeta. O Salvador, exatamente. Eu já vi colegas meus, professores da universidade, dizerem frases do tipo: não, basta Lula ir lá e vai resolver o problema. Isso é Deus. Isso é Deus. Né? Basta Lula ir passar lá. Né? Então é um tipo de mistificação da figura do indivíduo. O indivíduo transformado num profeta, né? Num líder místico, etc. Por sua vez, o partido, ele é transformado numa religião ou então na nova igreja. Né? Porque se o líder é o místico, é o profeta, o partido é um tipo de religião. É o discurso do partido. Quem não presta são os outros. Nós somos os melhores, nós fizemos tudo pelo país, etc. Né? É um discurso de mistificação do partido. E note que hoje você tem exatamente isso. Você tem a mistificação de marcas, né? A mistificação de empresas, a mistificação de partidos políticos. No Brasil, o PT é quase um partido divino, né? Não pode ser criticado. Né? Não pode ser criticado, o Lula é quase um deus, né? Etc. Né? Etc. Vamos ver aqui algumas fotos para nós analisarmos. Algumas fotos. Aqui tem o famoso desfile nazista, né? De 1937. O famoso desfile é um grande desfile que aconteceu em toda a Berlim. Algumas coisas que eu quero chamar a atenção desse desfile. Primeiro, ele não é um desfile, apesar de ser um desfile militar, ele não tem características militares. Os soldados não estão portando armas, não tem tanques, não tem nada. Apesar de ser um desfile militar, ele não tem as principais ferramentas de um desfile militar. Isso é uma característica importante. Segundo item, que eu quero chamar a atenção dessas coisas, dessa foto, é a ópera, uma espécie de ópera ao ar livre. São pessoas usando uniformes aberrantes, cores aberrantes, que chamam a atenção, né? Símbolos, como é o caso da suástica, né? que tocam no coração das pessoas, símbolos que falam para as pessoas, como por exemplo a águia nazista. A águia tem toda uma simbologia, né? É um animal que voa alto, tem domínio, é um animal temido, etc. Né? Quer dizer, o símbolo da águia era um símbolo que por si só já falava. Não precisa você fazer discurso. É só você apresentar o símbolo. Diga. O estandarte era utilizado pelo Império Romano também. Exato. Não, pelos grandes exércitos, muito antes do Império Romano. Né? Mas o nazismo, veja só, o Império Romano usa o estandarte em combate. O nazismo, ele mudou a tática. O estandarte não era usado em combate, ele era utilizado nas ruas com a população civil. Essa é a grande diferença, está entendendo? Essa é a grande mudança. Estão notando a mudança, como é importante? O símbolo, ele sai do ambiente de guerra, de combate, e essa estrutura de teatro, de rua, etc., ela vai exatamente para o meio das cidades, das ruas, exatamente, a população interna, a população civil. O alvo não é um inimigo militar que está fora das fronteiras. O alvo é a população civil e desarmada que está dentro das fronteiras. Esse é o alvo. Né? Esse tipo de propaganda, ele não visa intimidar o indivíduo, o inimigo. O alvo dessa propaganda não é colocar medo no inimigo, como os romanos faziam. Né? Mas o alvo de uma propaganda como essa é conquistar os corações da população civil. É conquistar aquele civil que muitas vezes está ali na esquina, meio descontente com a vida, com dúvidas sobre o partido, etc. Aí o cara vê uma grandiosidade dessa, uma maravilha dessa, o cara se encanta, se apaixona. Não é isso? Está entendendo? Vamos ver aqui uma próxima foto aqui.
o famoso congresso do Partido Nazista, né, em Nuremberg, em 37. Essa tática aqui, ela é a tática da ópera, da obra ao ar livre. Isso aqui é uma ópera, é a encenação de uma grande peça de teatro. Uma multidão na rua, com cores aberrantes, tocando músicas bonitas, músicas patrióticas, falando da família. Note que ninguém fala de política, você fala de tudo menos de política. Você fala da família, de Deus, da pátria, só não fala de política, né? Então aqui uma tática, né, muito importante utilizada pelos nazistas, a grande ópera. A ópera ao ar livre. É uma espécie de encenação muito democrática. Nós temos que admitir, viu, pessoal, que ela é democrática, porque ela é para todo mundo. Todo mundo que passar na rua, estiver nas casas, nos escritórios, poder ver essa grande encenação teatral. Além disso, existe uma outra técnica aqui, muito importante, que é muito utilizada hoje em dia, que é a técnica da ocupação dos espaços. A ocupação dos espaços públicos, os grandes espaços, as grandes avenidas, as grandes praças, as grandes ruas, etc. Você ocupar espaço, né? O Goebbels, ele já dizia, ele já chamava atenção. Se você ocupa um espaço, você ocupa uma rua, uma praça, e ninguém reclamou, você continua avançando. Você continua avançando. Porque a ocupação do espaço é exatamente para isso. É uma ocupação mesmo. É a ocupação do partido. Quando o partido chega numa rua, ele chegou. Não tem aquela frase do chegou, chegou, né? Então o partido chegou, ele tomou posse, né? Ninguém mais entra ali. Pertence ao partido. É um pertencimento simbólico, né? É um pertencimento simbólico. Não sei se alguém conhece o Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro é mais ou menos assim. Tem a Praça do Vasco, a Rua do Flamengo, né? A Rua do Botafogo. Então quem é do Flamengo não vai para a Rua do Botafogo, né? Uma coisa assim. Isso, alguma coisa assim. Ainda tem os lascados, não tem nada, né? Então veja só. É mais ou menos essa a técnica, né, de ocupação, né? Aquilo pertence ao partido, pertence ao Flamengo, pertence ao Botafogo. E só quem pode utilizar aquilo é aquele grupo e mais ninguém. É a técnica da ocupação de espaço. Vamos ver aqui mais algumas fotos aqui. Alguma foto aqui, por exemplo. Uma manifestação da CUT e do MST, né? Nós vemos aqui, claramente aqui, a técnica, né, contemporânea. Veja só, isso aqui é 37, 1937. Isso aqui, olha, essa técnica aqui, essa foto aqui foi tirada em 2015. Foi recente. Então note a semelhança que há entre as duas fotos, entre as duas técnicas. Aqui nós temos exatamente a técnica da ópera, né, a grande ópera ao ar livre, pessoas utilizando cores aberrantes, muitas camisas, né, camisas e faixas, cores aberrantes, músicas que encantam as pessoas, músicas que falam do trabalho, do trabalhador oprimido. Nada mais nazista do que falar do trabalhador oprimido. Nada mais. Pega os discursos de Hitler, é porque lamentavelmente os discursos dele não são traduzidos para o português. Mas pega os discursos de Hitler, ele vai exatamente dizer que está ao lado do trabalhador oprimido. E é o que faz, né? Esses grupos aí, CUT, MST, etc., eles estão ao lado de quem? Né? De quem? Ao lado do trabalhador oprimido, né? Diga. Fazendo a ponte com a outra palestra da Rebelião das Massas, tanto um quanto o Mussolini vai dizer do mesmo jeito, do lado do trabalhador e do povo. Isso, exatamente. Sempre é o representante do povo. Esse discurso de estar ao lado do trabalhador, do oprimido, é uma marca do século XX e uma marca dos regimes autoritários. Nazismo, fascismo, todos esses regimes vão dizer isso. E é interessante como esse discurso ele hoje se repete, né? Ele hoje se repete. Hoje nós estamos cheios de candidatos aí, se dizendo defensores do povo, trabalhador, da massa, etc., né? Etc. Eu vou só dar um exemplo bem prático para a gente entender o problema. Eu sou professor. E os professores fazem greve há 30 anos. Isso não quer dizer que a nossa vida melhorou. Quer dizer, os problemas permanecem, mas, no entanto, continua-se a mistificação. O professor oprimido, que precisa disso, precisa daquilo, né? Vamos ajudar, etc. E quanto mais se fala em ajudar, menos se aparece alguém que de fato ajuda. É o que Ortega y Gasset chama atenção lá na Rebelião das Massas, né? Não sei se alguém se lembra, mas ele chama atenção. Na modernidade,
a promessa de conquistas sociais nunca será atendida. Porque se você atender essa promessa, você não tem mais o público, né, para votar. Você não tem mais aquele cativo, né, que vai votar no partido, que vai votar nas pessoas, etc. Pense aqui, por exemplo, no problema do Brasil. Se o PT, de fato, libertasse o Brasil, não haveria mais eleitores para o PT. Está entendendo? Então, daí a necessidade de se manter eternamente esse discurso de opressão, de oprimido, e eternamente esse jogo de cena, né? Essa grande ópera ao ar livre, né? Essa grande ópera, essa grande teatralização ao ar livre. Pessoas usando roupas aberrantes, cores chamativas, símbolos que tocam o coração das pessoas, músicas que falam da pátria, de Deus, etc. Né? Continuando aqui, uma outra imagem para ver. Aqui nós vemos, né, também a teatralização. Nessa foto, inclusive, a teatralização é muito forte, né? Veja aqui a quantidade de bandeiras, de camisas, etc. Ela é muito forte, né? A questão da teatralização. Mas, além disso, a gente vê aqui a técnica de ocupação do espaço, né? De ocupação do espaço. Veja que a multidão está de um lado da rua, da BR, né? É aquela técnica que Gomes vai dizer: se ninguém reclamar, a gente continua avançando. Mas se ninguém reclamar, essa rua é nossa, essa praça é nossa, né? Eu não sei se alguém se lembra, mas a rua João Pessoa aqui, na Cidade Alta, né, ela é uma rua que tem dono, né? Não sei se alguém se lembra, mas quando a gente pensa em fazer alguma coisa na João Pessoa, logo se vem na cabeça: não, a rua pertence aos partidos políticos, né? A rua pertence ao PCdoB, à esquerda, alguma coisa assim. Quer dizer, a rua tem dono. Ela não é do povo, né? Ela não é democrática, né? É uma rua que ela foi ocupada por um determinado segmento social. E esse segmento, por motivos diversos, né, ele não sai de lá. Tem um exemplo, professor. A praça, até a Praça André Albuquerque Maranhão, o que oficial é Praça André Albuquerque Maranhão. Ela é conhecida pela esquerda como Praça Vermelha. Isso, exatamente. Repatrizando um espaço público para se apropriar dele. Esquecendo até uma figura histórica. Exatamente. É a técnica de ocupar espaço. Quer dizer, eu chego lá, monto minha barraca, né? Se ninguém reclamar, isso aqui é meu e acabou-se. E para tirar esse pessoal de lá é difícil, né? Então essa técnica de ocupação de espaço, ela é muito eficiente. Ele pode pensar que é uma bobagem, mas não é. Pense, por exemplo, o fenômeno que você tem hoje dentro das universidades públicas, né? Que o camarada entra já no primeiro período na universidade e ouve uma frase tipo assim: ah, o curso aqui é do PT, o curso aqui é da esquerda. Quer dizer, é ocupação de espaço. Quer dizer, o curso não é público, ele não é da sociedade, ele não é do povo, né? Ele é de um segmento da sociedade, ele é de um partido político, né? Quer dizer, é a técnica de ocupação de espaço. Essa técnica, ela é muito eficiente e ela é difícil de ser combatida, porque depois que você ocupa o espaço, para tirar o grupo de lá é muito difícil. É muito difícil, né? Vamos ver aqui uma outra foto aqui, né? Manifestação do PT e MST e outros grupos. Aqui ao lado, né, nesse lado aqui, nós temos a figura do profeta, né? O profeta. Pode notar que ele está fazendo aquela gesticulação teatral, que CG fala, né? A gesticulação teatral é o político que fala, né? Muito com a mão, gesticula, sua, ele limpa o rosto, ele passa a ideia de esforço, de sacrifício, né? De homem do povo, etc. Né? Então é a técnica da teatralização do discurso. A Luiz Alves fazia muito isso. É o quê? A Luiz Alves. Isso. A Luiz Alves é uma das mais perfeitas figuras, né, no Brasil. Não é só no Rio Grande do Norte, não. No Brasil. Da técnica de mistificação das massas. Tanto que até hoje ele é chamado no interior como Cavaleiro da Esperança. Mas veja só, então aqui a figura da técnica, né, da teatralização, e ao mesmo tempo a técnica da construção do profeta. A construção do profeta, do líder místico. Né? Ele não é um simples líder político. Lembra o que Max Weber chama a atenção. O líder político, ele é um líder racional, que ele dirige uma estrutura política, alguma coisa do tipo, mas ele é um líder sem carisma. Max Weber chama a atenção da maldição do político. Né?
O líder político, ele não é um profeta. Né? Ele não é um profeta, porque o profeta é que tem carisma, o profeta é que se perpetua. Ninguém nunca esqueceu Buda nem Jesus Cristo. Mas mas todo mundo esqueceu, por exemplo, quem foi o segundo presidente do Brasil. Ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. Mas ninguém nunca esqueceu Jesus Cristo, ninguém nunca esqueceu Buda, nem Moisés, né? Nem Maomé, etc. As pessoas até hoje matam e morrem por Moisés, por Jesus Cristo, etc. Ninguém está disposto a dar a sua vida por um líder político. Ninguém está disposto. Mas as pessoas estão dispostas a darem as suas vidas por um líder místico, por um líder religioso. Então, o que é que CGI chama atenção? Na modernidade, o líder político, ele é descarnado de suas características políticas, ele é despido, né? As suas características políticas são retiradas e no lugar dessas características políticas são colocadas, introduzidas as características religiosas. O líder político, ele deixa de falar da política e ele passa a se expressar, e nesse aspecto Hitler, ele era um modelo, né? Ele passa a se expressar como um profeta. Ele fala para o mundo, para o futuro, ele promete soluções milagrosas, está entendendo? Quase faz milagre, alguma coisa assim. Né? No Brasil, aqui no RN, nós temos o caso do Aloysio Alves. Né? Poucas pessoas no Brasil foram tão místicos como Aloysio Alves. Né? Poucas pessoas. Né? Aloysio Alves, o Lula. Né? Olha, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem a dificuldade de ser político e a importância de ser místico na sociedade contemporânea. No Brasil nós temos duas figuras, o Lula e a Dilma Rousseff. A Dilma é política. E ela é fracassada. Ela é ou não é fracassada? É mentira minha? Ela é fracassada mesmo. Ela encarna a política weberiana. A pessoa racional, que pensa, que planeja, mas tudo que ela faz dá errado. Então ela encarna a política weberiana, a Dilma. Mas o Lula encara a figura do místico, do profeta, descrita por CG. Ele é o cara que fala para as massas, para o mundo, ele profetiza o futuro, ele veio para resolver os problemas, etc. A frase do Obama. Você é o cara. Isso, exatamente, você é o cara, né? Só faltou dizer assim, você é o Salvador, né? Você é o Salvador, só faltou dizer isso, né? Continuando aqui uma última foto, né? A manifestação do MTST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? Aqui isso aqui, retirada recentemente essa foto, dia 15 do 1, né? Então veja que é uma foto que mostra bem as técnicas descritas por CG, né? Você tem aqui cores aberrantes, né? Muita camisa, boné, faixa, etc. Né? Pode notar que essa foto aqui é muito parecida com essa. Ó, pode notar, são quase irmãs. A diferença é que essa é tirada em 37 e essa aqui é tirada em 2015. A diferença é essa. Isso é uma alteração do senso estético, né? Essa é um pouco desorganizada. É um pouco bagunçada, né? Um pouco Eu acho bagunçada. que isso é o que faz com que também não seja tão penetrado. Tão penetrado. Mas essa aqui, vamos assim dizer, ela é mais brasileirada, né? Mas as também passeadas, eles são muito bem organizadas. Mas Tipo, uma fila, eles fazem duas filas, dá um espaço de 5 a 10 metros em cada um. E vai uma pessoa numa fila e uma na outra, em pares. Isso. Tem sempre alguém para comandar. São bem organizadas. Elas são bem organizadas, essas manifestações. É porque a foto foi tirada de longe, né? Mas elas têm um senso de organização muito grande, disciplinar, semi-militar, né? Semi-militar. Um indivíduo que esteja aqui no meio dessa manifestação, é isso que eu quero chamar a atenção. Ele é um indivíduo possuído, teoricamente, possuído pelo que CG vai chamar a razão emocional. Ele está possuído pela emoção, né? E um indivíduo desse, ele pode matar alguém, enforcar, etc. Né? Ele pode fazer um ato que no seu estado normal ele nunca faria. Né? Então isso aqui é um tipo de foto que mostra, né? Ao ver uma foto dessa, nós podemos ver como é atual, né? A propaganda de massificação dos nazistas. Como ela é atual. Ela não é a gente pode pensar assim, hoje não tem, isso tem. Esses movimentos sociais, partidos políticos, etc. Principalmente esses partidos políticos mais organizados, como o PT, o PCdoB, o PSOL, etc. Eles usam muito essas técnicas descritas por CG.
Aqui, muito obrigado a todos. Aqui estão, muito obrigado, né? E vamos bater um papo e tomar água. Só um negócio, o Daniel, ele conseguiu baixar o livro em formato EPUB para você ler de forma tranquila, tanto no smartphone quanto no tablet. Manda pra mim. Agora você sabe por que não é editado. Não, graças a Deus tem isso. Esses são os furos, né? Porque hoje esses aplicativos, eles funcionam como que a mesma técnica utilizada durante a repressão nazista, né? Que as pessoas copiavam o livro à mão, né? E as freiras levavam os livros manuscritos debaixo da roupa. Né? Ninguém ia revistar uma freira. Os panfletos que eram distribuídos meio que clandestinamente. Isso, né? Então hoje esses aplicativos têm essa função, né? De furar o cerco. Mas eu espero que tenham compreendido o livro, né? Só as tendências políticas no Brasil, elas continuam no contexto, na época da Segunda Guerra, por exemplo, como na época de Getúlio Vargas, quando o Brasil entrou na guerra, ele foi retaliação dos alemães, ele bombardeou, porque eles tinham a tendência do fascismo, né? Na verdade, isso. Até a própria política que era empregada no Brasil na época era tendência fascista, nazista. O Brasil chegou a ter o maior partido nazista fora da Alemanha. Aí eles foram seduzidos pelos Estados Unidos por questão financeira. Seduzidos não, né? Foi uma coisa pragmática, né? O Brasil estava falido, assim como hoje, né? A Alemanha não tinha dinheiro. Os Estados Unidos chegaram lá e eu pago. Agora vocês vão ter que deixar de ser nazista. Né? Mas de fato, se nós pegarmos uma linha histórica, né, da década de 30 até hoje, nós vamos ver uma continuação de regimes políticos de características autoritárias, de uma propaganda política muito próxima, né, do nazismo. Se você pegar, por exemplo, o peronismo, né, na Argentina, né, o kirchnerismo também na Argentina, o bolivarianismo na Venezuela, o petismo no Brasil, tudo isso são linhas políticas muito próximas, né, do regime nazista e também com uma propaganda de mistificação das massas muito próximas daquela que foi vivida na década de 1930. Professor, a propaganda nazista, ela foi a síntese perfeita de tudo aquilo que havia na humanidade, toda a humanidade, em termos de propagação e publicidade, ou ela foi lançada no momento mais adequado, ou seja, houve uma outra propaganda tão boa quanto mais foi aplicada de forma inadequada? Olha, eu diria, baseado na história da época, que primeiro, né, os nazistas, em termos de propaganda, eles souberam fazer uma síntese do que havia de mais moderno na época. E eles criaram um conceito que para a época foi novo, que é o de propaganda total, ou síntese de propaganda, uma coisa assim. Hoje que é muito utilizado nas empresas, né, propaganda na rua, na internet. Os nazistas criaram esse conceito. Mas além disso, eles criaram muitas técnicas novas de propaganda. Como, por exemplo, a propaganda dentro do cinema, que não havia na época. Não havia. Os cinemas na época eram cinemas de cores alegres ou paredes nuas, alguma coisa assim. Eles inovaram, né, ao encher as paredes do cinema de propaganda. Então eles também criaram técnicas, né, de propaganda inovadora. Pequenas técnicas, mas que é uma coisa simples, mas que funciona. Né? Os nazistas, eles tinham um espírito prático muito grande. Né? Eles queriam coisas simples que funcionassem, que desse certo. Né? E nesse aspecto eu diria que eles obtiveram muito êxito. Porque, revendo, eu acho que ainda essa semana eu vou ler esse livro no smartphone para ver algumas coisas, que eu sou da área de marketing, sou formado em marketing, mas antes passei alguns períodos em curso de publicidade e propaganda, então vi muita coisa desse tipo, e como eu gosto muito da área, voltando para essa questão das propagandas do sabão Omo, é basicamente uma forma de inserir
a empresa dentro do cotidiano das famílias, porque sujar faz bem. E em momento algum, basicamente, a propaganda da Omo ela faz com que você diga, esse Omo é um bom sabão para se limpar. Não, fala isso. Fala que a sujeira é necessária, que você não for limpar, você não vai estar só. Tem um Omo para te ajudar. Isso. Ele entra na vida das pessoas, no íntimo das pessoas. Do ponto de vista prático, eu fiz vários, à medida que o senhor ia falando, eu ia estabelecendo vários paralelos entre empresas e partidos. A empresa X faz isso mesmo, a partido faz isso. A propaganda nazista, ela, de forma para a sociedade, especificamente para a expansão das ideias dos negócios, ela foi mais positiva do que negativa? Olha, se nós pensarmos, se nós pensarmos do ponto de vista de técnicas, né, elas tiveram um efeito positivo muito grande. Então, o lado bom do nazismo foi as técnicas que eles deixaram para a sociedade utilizar de forma positiva. Sem aquelas neuroses progressivas. Né? Porque a gente pode utilizar as técnicas do nazismo, por exemplo, para educar crianças, né? Diminuir a violência, etc. Né? A gente poderia pensar no lado positivo, bom dessas técnicas. Né? Na verdade, elas deram poder a quem as usar, né? Elas potencializam o poder da influência. Porque o nazismo, como mostrou Hannah Arendt, era um regime louco, né? Era uma racionalidade louca. Né? Eles não tinham exatamente nenhum padrão ético. Eu sou ele perguntava justamente sobre Hannah Arendt, né, que era judia, e o senhor é meio judeu, assim, pela ascendência, né? Na origem do totalitarismo, né, esse livro, não sei se o senhor deve conhecer. Conheço demais. E também naquele livro... Julgamento de Auschwitz. Julgamento de Auschwitz, né? E o caminho da modernidade de Gertrude Fahn, que é historiadora, percebe-se, pelo menos assim, percebi assim, uma reflexão acerca do liberalismo. Porque quando a gente pensa na mistificação das massas pela propaganda política, a gente tende a lembrar do fascismo, do nazismo, do socialismo, do comunismo soviético. Eu perguntar assim, se o senhor vê o liberalismo como assim, quando a gente fala de liberalismo hoje em dia, sempre as pessoas entendem que a gente está falando de economia necessariamente, mas é preciso lembrar que o liberalismo é um pensamento mais amplo, liberalismo político, liberalismo econômico, liberalismo moral, não é? Então, exatamente, social. Então, por exemplo, aquele libido dominante, que é a expressão de Santo Agostinho até para desejo, volume de poder, né? Tem aquele livro de Michael, que ele fala o seguinte, liberação sexual e controle político. O senhor falou, por exemplo, a exaltação da liberdade sexual, da sedução de uma mulher muito voluptuosa, um homem, etc. Falou também da exaltação da nação, da raça e também da questão do discurso do oprimido. Aí ali, na origem do totalitarismo, de Hannah Arendt, e também nesse caminho da modernidade, eu percebi o seguinte, uma certa ideia de dizer, de entendimento delas, de que a Revolução Francesa teria viabilizado 3 grandes ideologias de massa para os séculos XIX e XX. O liberalismo, o nacionalismo e o socialismo. O nacionalismo, dentro do nacionalismo, estaria, portanto, fascismo e nazismo. Isso. Um exaltando a raça, o nazismo, e outro exaltando a nação, o fascio, né? Aí vem o nome, fascismo, né? Em italiano. Mas o primeiro seria o liberalismo. Ela chegou a dizer assim, que o lema da Revolução Francesa, para a gente lembrar, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a ideologia do liberalismo, trazendo como mote o valor da liberdade, a ideologia do nacionalismo, trazendo a nação, e o socialismo, a igualdade. Né? A liberdade, liberalismo, liberdade, igualdade, socialismo e fraternidade e nacionalismo. Então essas 3 ideologias aí teriam se originado, digamos assim, não só originado, mas eclodido a partir da Revolução Francesa, e de maneira que a gente vai, pelos acontecimentos do século XX, lembrar muito mais dos efeitos nefastos decorrentes do nacionalismo fascista e nazista e do socialismo. Mas quem teria preparado esse caminho para essas ideologias teria sido esse liberalismo, que vem lá do iluminismo, de certa forma, né? De desapego de valores conservadores, tradicionais, religiosos,
tabus sexuais, etc., de maneira que vai se formando uma ideia de que é preciso libertar o homem, tudo pode, é proibido proibir. Então, nesse sentido, o liberalismo seria também uma ideologia revolucionária, que estaria também ali dentro dessa perspectiva de mistificação de massas pela volúpia da liberdade. Então, não é muito comum a gente ver esse raciocínio, porque a gente hoje tenta combater o socialismo, ainda mais aqui no Brasil, o socialismo petista latino-americano, muitas vezes com o liberalismo, né? Mas aí acabaria se retroalimentando aí uma ideologia... Depende do liberalismo. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, por exemplo, o liberalismo, pelo menos o liberalismo político, né? Eu conheço a obra de Hannah Arendt, uma obra muito importante, e pelo menos o liberalismo político ele é anterior à Revolução Francesa. Né? O liberalismo político, por exemplo, ele fundamenta a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Né? Sim. Agora, no tocante ao nazismo, é necessário ver que a política nazista ela é uma política de totalitária, ou seja, de obediência irrestrita ao Estado e ao líder. Agora, ela é camuflada por um certo liberalismo cultural, comportamento. Veja que no nazismo, né, havia um incentivo a uma vida sexual mais livre por parte das mulheres. Né? Mais livre, eu não diria assim, eu não chegaria a dizer promíscua, mas uma vida mais livre, né? Sem tantos compromissos rígidos no namoro, no namorado, no casamento, alguma coisa assim. Pode notar que hoje, por exemplo, num país como o Brasil, os partidos neossocialistas, como é o caso do PT, eles oferecem a mesma coisa. Eles cobram uma obediência irrestrita ao partido e ao líder, mas eles oferecem à população um liberalismo em termos de comportamento. Casamento gay, né? Aborto, sei lá, legalização da prostituição, etc. Né? Quer dizer, uma espécie de compensação, que era ou uma válvula de escape, alguma coisa assim. E isso, a origem dessa política, né, é uma política contraditória. De um lado, o indivíduo tem uma liberdade de comportamento, sexo, prostituição, drogas, etc. Do outro lado, ele deve uma obediência irrestrita ao líder político. É um comportamento meio contraditório. Eu não vejo como contraditório, eu vejo porque essa liberdade, nesse sentido, se voltaria mais para o hedonismo. Então, você incentiva o hedonismo, você vai destruir a liberdade oposta ao hedonismo, que seria aquela liberdade que se atinge através da consciência do indivíduo, cultivando o intelecto, enfim, aquela liberdade socrática, digamos assim. Você se acende na sabedoria e você se torna mais liberto de todas essas amarras, digamos assim, que nos rodeia. Acho que é nesse sentido, entendeu? O CG ele fala, viu, dentro do que você está dizendo, ele já diz que o homem moderno, esse homem massa, esse homem que será manobrado pelo partido nazista, neossocialista, etc., ele é um homem de muito baixa intelectualidade, mesmo a população acadêmica. É interessante que ele diz isso na década de 30, e nós estamos em 2015, vendo os nossos jovens alienados na universidade. Então ele já vai dizer que é um jovem de baixa intelectualidade acadêmica e de baixa espiritualidade, é uma pessoa que tem pouca formação doutrinal religiosa. Quer dizer, é um cara meio que de cabeça vazia, meio alienado, né? Ele é uma pessoa muito propensa a isso que Freud vai chamar a atenção, né? A busca pelos instintos primitivos, os instintos vitais, né? Que aí é que entra o sexo, etc. Né? Então é por esse motivo que, de acordo com o próprio autor, o nazismo, e nós vamos encontrar isso no neossocialismo do PT, oferece algum tipo de liberdade de comportamento. Você pode fazer sexo, utilizar drogas. É interessante que o uso de drogas, por exemplo, a cocaína, era muito utilizado pela juventude hitlerista. Muitos jovens da juventude hitlerista morriam de overdose. Naquela época não se sabia ainda os efeitos da cocaína. Não se sabia, ainda estava em pesquisa e coisa e tal. Mas era algo muito difundido, né? Por exemplo, o uso de drogas entre os soldados nazistas era uma coisa absurda, né? Grande parte da tropa nazista era mantida acordada à base de afetaminas, heroínas, etc. Né?
coisas que naquela época estavam ainda em experimento, inclusive pela própria indústria nazista, viu, Jalfran? Mas que hoje se sabe que essas drogas têm um efeito negativo muito grande sobre o ser humano. Então o nazismo ele oferecia uma liberdade de comportamento, quer dizer, transe, use drogas, etc. Mas o indivíduo tem que ser fiel ao partido e ao líder. A fidelidade política, ela é irrestrita. Né? Diga. Analisando um pouco os extremos, essa mistificação das massas acontece já quando aconteceu alguma destruição social e por conta mesmo da degeneração da cultura. E a saída disso também se dá por um apego maior na cultura e no ser supremo. Isso. Analisando, por exemplo... O CGI chama a atenção disso. O CGI vai chamar a atenção. Os grupos que resistiram ao nazismo eram grupos que tinham uma ou as duas características. Ou eles eram grupos que tinham uma formação intelectual mais profunda, ou eles eram grupos que tinham uma formação doutrinal religiosa mais profunda. Não é esse tipo de religião que a gente tem hoje, no estilo Malafaia, Padre Marcelo Rossi, não é essa, porque esse tipo de religião ela é superficial. Né? Ela não é um aprofundamento doutrinário. Então esse tipo de religião é que cria os monstros. Né? Foi o que fez, analisando pontualmente, Vitor Franco a sair do campo, de saber o que esperar, ter algo na frente para que mantivesse vivo, ou que resgatou ele do campo de concentração. O que fez o campo existir foi justamente o que Maria Carpo descreve na tragédia do Império Romano. Se desfaz todo o senso do ser humano com a realidade, com o supranatural. Isso. E quebra-se isso. É só debater. E daí, quando se quebra essa linha central do ser humano, intelecto e doutrina cultural religiosa, quando se quebra essa linha, a partir daí você abre as portas para a ocupação do espaço. Exatamente, você abre as portas para tudo, né? Aí vem tudo. Aí. Professor, o senhor falou aí dois grupos que resistiram no canto do nazismo, e eu lembrei de um que foi o Eric Weber, que foi perseguido pelo nazismo, teve que ir embora, e ele foi talvez uma das mais profundas sobre o nacionalsocialismo. Nessa frase dele ele vai dizer que uma das raízes mais evidentes, não só do nazismo, mas com os movimentos totalitários do século XX, está o gnosticismo. E aí eu queria saber até que ponto esse gnosticismo também chegou à propaganda. Olha, não só o gnosticismo, mas o neopaganismo. Né? Existem alguns livros, por exemplo, A Religião de Hitler, A Religião Secreta dos Nazistas, etc. Existem alguns livros que vale a pena ser lidos, né? Que mostram que o nazismo, muito mais do que uma doutrina política, ele era muito mais uma doutrina religiosa. Né? Ele era uma religião. O próprio Hitler se apresentava como um líder místico, né? O criador de uma nova era, né? Uma espécie de segundo Jesus Cristo, alguma coisa assim. Né? A própria noção do Terceiro Reich, né? Porque geralmente se toma o Terceiro Reich como um Reich político. Né? O primeiro seria o de Bismarck, o segundo da Primeira Guerra e o terceiro de Hitler. Geralmente se toma, né, pelo Reich político, mas existe uma outra interpretação dada pelos próprios nazistas, que era uma interpretação mais profunda. Né? O Terceiro Reich como sendo a prefiguração das três fases, né, de Joaquim de Fiore. Seria a última fase do Terceiro Reich, que Joaquim de Fiore fala dos três momentos históricos. Né? Seria a era do pai, o mundo antigo, governado pelo espírito de Moisés, a era do filho, governada, a era cristã, governada pelo espírito de Jesus Cristo, e a terceira era, que seria a era do espírito, que seria uma era futura, que ninguém sabe, né? Então o nazismo, ele vai dizer, nós somos a era do espírito, né? Nasceu conosco, né? É a terceira era de Joaquim de Fiore, né? Seria o terceiro e último momento mais glorioso. É por esse motivo que Hitler sempre enfatizou, não haverá nada melhor do que nós no mundo. Nós somos a última etapa da história. Né? Ele sempre enfatizou isso porque os nazistas acreditavam de forma secreta, por uma doutrina secreta, de que eles eram o terceiro momento, né, descrito por Joaquim de Fiore. Ou então, numa outra releitura, uma terceira era, né, da humanidade. A primeira era seria a era da Grécia Antiga, do Império Grego, com a filosofia, etc. A segunda era
a era do perdão trazida por Cristo, né, ao mundo, etc. E a terceira era seria justamente o nazismo. Então existe uma doutrina muito mais profunda, esotérica, mística, que embalizava o nazismo. Né? Grande parte dos rituais nazistas eram rituais neo-religiosos, né? Criados uma mistura de culto persa com culto egípcio, etc. Né? O símbolo hindu. Isso, o símbolo hindu, que é a suástica. Aquela perspectiva de eugenia deles de aprimorar a espécie era também justamente porque uma nação bela, saudável, inteligente iria dominar trazida pelos deuses. O senhor coloca essas características do nazismo, fica claro um paganismo, né? O nazismo ele é um neopaganismo, tanto que eles perseguiram muitos cristãos, principalmente os católicos, né, principalmente, e o projeto do nazismo era a eliminação do cristianismo. Em várias cidades alemãs, esse tipo de proposta parou em 1942, quando houve o esforço de guerra. Né? Mas até 1942, em várias cidades alemãs, eles faziam um tipo de eugenia religiosa. Né? Eles expulsavam os padres, derrubavam as igrejas, etc. É uma coisa que hoje pouco se fala, né? Da perseguição dos nazistas aos cristãos. Aos cristãos da igreja, por exemplo. É interessante, Hitler tem transcrições do discurso dele, que ele dizia que ou se é cristão ou se é alemão. Isso. Né? Não podia ser as duas coisas, porque o Deus do cristianismo era um Deus da piedade, da caridade, se enfraquecia. Isso. A natureza do ariano e tal, que devia ser temente ao Deus da natureza forte dos alemães e tal. E falava também Hitler, a igreja católica deve ser esmagada como um sapo. Então havia essa perseguição, como o senhor estava dizendo, e eu próprio, estudei aqui em Natal, sou daqui, estudei no colégio, e não era raro ver professores de história de linha política ideológica esquerdista, comunista, dizendo que Hitler era católico e que fez o que fez com a anuência da igreja, com a anuência do Papa Pio XII, e a prova disso era um livro daquele escritor John Connor, que escreveu o livro O Papa de Hitler, né, que foi publicado aqui no Brasil com muita badalação. O que hoje em dia a gente não sabe muitas vezes é que a resposta àquele livro de John Connor, que dizia que Pio XII, Papa católico, deu todo apoio ao nazismo, a resposta àquele livro, que não é só um, tem vários, né, a difamação de Pio XII e os aliados, etc. Tal, não recebeu a mesma projeção. Esses livros que desmentem isso, né, que dizem que Pio XII foi um dos que mais combateu o nazismo, até nas cadeias de rádio, falava mal do nazismo, etc. Tal, não recebeu a mesma publicidade que... A única encíclica de toda a história da igreja publicada em língua vernácula foi a encíclica de Pio XII criticando o nazismo. É a única em toda a história da igreja. E aí, crianças e jovens, às vezes, nas nossas escolas, crescem achando que Hitler era um católico. Porque, na verdade, Hitler foi um homem sem religião. Né? Ele nasceu... A mãe dele era protestante, né? Era protestante, e ele foi batizado numa igreja protestante, mas ele nunca teve fé, né? Nunca teve fé protestante. Ele frequentou um mosteiro católico, por isso que dizem que ele é católico. Ele frequentou, mas muito mais para roubar o mosteiro. Né? Hitler sempre foi desonesto, né? Ele frequentou muito mais para isso, né? Ele surrupiava o dinheiro do mosteiro, etc. Mas ele frequentou também durante pouco tempo, acho que não chegou a 3 meses. Né? Então, fora isso, Hitler nunca teve nenhuma prática cristã, alguma coisa assim. Ele foi um jovem, pode-se dizer, como hoje, né? Descolado. Né? Ele era um cara descolado, um cara da rua, ia à ópera quase todo dia, ia ao cinema, muitos amigos, boêmio, bares, etc. Né? Pode-se dizer que hoje Hitler seria um cara descolado, um cara pobre, mas descolado, que frequenta a boa sociedade. Né? E essa era a vida de Hitler na juventude. Né? Eu não sei se foi esse livro, mas Ion Miai Pacepa, um ex-agente da KGB que o agente de mais alta patente que desertou, ele era general. Ele disse que foram eles que criaram toda essa ideia de tentar destruir a Igreja Católica. Aí contrataram esse escritor para fazer esse livro, etc. Como é o nome dele? Pacheco? É, Pacheco. Tem um ex-espião da KGB também, Laszlo Bittman, que fala sobre isso também, sobre essa criação de uma propaganda para destruir
qualquer imagem da igreja. É a técnica que Serguei fala de destruição do passado. Sem destruir o passado, jamais os efeitos do partido, etc., serão eficientes. Enquanto as pessoas tiverem um passado para recordar, enquanto as pessoas disserem assim, mas os meus antepassados, o meu avô, enquanto isso estiver acontecendo, jamais o partido terá pleno poder. Não é à toa que no Brasil, por exemplo, o discurso oficial, pega o discurso oficial feito pelos ministros do governo, pelos líderes políticos, é sempre um discurso que é como se o mundo tivesse nascido no ano 2000. Quer dizer, todo o resto que veio antes é pré-história humana. É a pré-história, é o tempo da pedra, é a era das pedras, alguma coisa assim. Beleza, né? 9 horas, mais alguma coisa, vamos encerrar, né, professor? Exatamente, então eu agradeço e contem comigo aí em outras atividades.